Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o Evangelho desta quinta-feira, dia 7 de agosto. O Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 23. Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Disseram: uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram isso, e sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Em seguida, proibiu severamente os discípulos de falarem a alguém que ele era o Cristo. A partir dessa época, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos ser necessário que fosse a Jerusalém e sofresse muito por parte dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto e ressurgisse ao terceiro dia. Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita, Senhor, isso jamais te acontecerá. Ele, porém, voltando-se para Pedro, disse: afasta-te, Satanás. Tu me serves de pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus pergunta aos apóstolos: quem dizem os homens que eu sou? Olha que interessante. Mesmo Jesus já tendo passado por muitos lugares, já tendo curado, libertado a muitos, não sabiam responder quem era Jesus. Apenas Pedro, e veja que a resposta de Pedro ela é dada não por ele mesmo, isso o próprio Jesus fala, né? Mas foi o próprio Deus quem te revelou isso. Então é uma revelação que nós ouvimos pelas palavras de Pedro. Deus revela para todos eles por meio de Pedro quem é Jesus. Tanto que quando Pedro fala por ele mesmo, Jesus o repreende. É aqui que nós entendemos o Evangelho. Mas como que Jesus elogia Pedro e dá a ele autoridade sobre a sua igreja? Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, o poder do inferno não prevalecerá sobre ela. E depois Jesus chama Pedro de Satanás e diz: afasta-te de mim. Exatamente por causa disso. A primeira fala de Pedro é uma revelação divina. Quando ninguém ali foi capaz de dizer quem era Jesus, o Senhor revelou. E aí a resposta que veio não foi da boca para fora, foi algo que veio do coração. E o que realmente é. Tu és o Filho de Deus vivo, tu és o Messias. Quando Pedro fala por ele mesmo, é humanamente falando. E aí ele é repreendido. Por quê? Humanamente falando, ele se coloca como um entrave para que a vontade de Deus em Jesus ela aconteça. Então Jesus está dizendo para eles o que vai acontecer e Pedro está dizendo: não, jamais, que isso não aconteça de jeito nenhum. Meus queridos, olhemos para a nossa vida, porque muitas vezes nós também nos colocamos como um entrave na vida do outro.
Então nós somos um obstáculo para que a vontade de Deus ela aconteça na vida dos nossos irmãos. Ao invés de ser canal de graça, de bênçãos na vida do outro, nós nos colocamos como pedra de tropeço, com atitudes diabólicas, com atitudes que não são da vontade do Senhor. A repreensão de Jesus ela é muito clara: afasta-te, Satanás, porque você pensa as coisas dos homens, não as coisas de Deus. Todas as vezes que nós ignoramos aquilo que é de Deus, sabendo que é desejo de Deus e fazemos a nossa vontade, são atitudes diabólicas. O que é uma atitude diabólica? É uma atitude de divisão, de ruptura. É o diabo que é o divisor. É ele quem provoca a cisão. Então, muitas vezes nós temos também essas atitudes porque nós vamos pela nossa cabeça, não segundo o querer de Deus. Quando nós vamos segundo o querer de Deus, a graça ela acontece, como nós vemos no primeiro momento, na resposta de Pedro. Né? Como que você tem agido? Como que você tem agido? Que possamos fazer esta reflexão para que a vontade do Senhor ela prevaleça, nós possamos associar o nosso querer ao querer de Deus e a graça ela aconteça e que jamais façamos segundo a nossa cabeça, para que não tenhamos na nossa vida pessoal e na relação com os outros atitudes diabólicas. Deus abençoe você e que o Espírito Santo dê a você a força que você precisa para colocar em prática a mensagem de Deus de modo especial a desse dia de hoje. Amém? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.